Abram todos o santo livro, o Evangelho de Mateus, capítulo 10. Mateus capítulo 10. Antes de irmos para a palavra, eu quero agradecer pela honra e pelo privilégio de estar aqui. É a primeira vez que eu venho em Sumaré, primeira vez que eu prego nessa igreja. Agradecer os pastores e os irmãos que trabalharam para esse evento e que puderam fazer possível a minha vinda aqui. Então é uma honra muito grande, agradecer a todos que vieram de Sumaré, de outras cidades, de outras igrejas, os que estão de pé. Aguenta um pouquinho aí, antes da meia-noite eu acabo, tá? Vamos para o texto, Mateus 10, verso 28. Diz assim, Jesus quem está dizendo: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, a Ti pertence a honra, a glória, o louvor e o domínio. Deus, eu rogo ao Senhor que nos visite, Senhor. Senhor, a parte da sua graça nós não podemos fazer nada. O Senhor me conhece essas pessoas, sabe a urgente necessidade da demonstração do seu poder que nós temos. Quebranta esses corações, Senhor. Salva pessoas aqui essa noite. Toma a atenção dessas pessoas e leva cativo mentes e corações em obediência à tua palavra. Que o seu temor se apodere de todo esse salão. Que haja reverência diante daquele que é 3 vezes santo. Salva-nos e seremos salvos. Liberta-nos e seremos livres. Santifica-nos e seremos santos. Faz teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si e nos conforma à imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, preste muita atenção aqui. Deixa eu ver se tem um relógio aqui, porque se não tiver, se alguém puder me nortear com a hora aí, para que eu não tenho muito juízo quanto a tempo não, viu gente? Preste atenção. Eu gostaria que ninguém agora andasse nem conversasse, só quem está trabalhando no evento. Para isso você tem shopping, praça, esteira. Aqui não. Os puritanos diziam que quando um pastor sobe e expõe fielmente o texto sobre a unção do Espírito Santo, é como se o próprio Jesus estivesse aqui falando. Vamos reverenciá-lo. Então, preste atenção. Eu vou falar no início agora sobre uma das doutrinas mais importantes do cristianismo e de uma das doutrinas mais claras e evidentes das Escrituras, sobretudo no Novo Testamento. A doutrina do inferno, a doutrina da condenação eterna. Pastor, quer dizer que o senhor sai lá de Franca, aquela cidade de sapateiro, no meio da nossa festa, para falar sobre o inferno? Sim, foi para falar sobre o inferno. Sabe por que eu vou falar sobre o inferno? Porque na Bíblia se fala mais do inferno do que do céu. Sobretudo, teve um pregador que falou mais do inferno do que do céu. E não foi Charles Haddon Spurgeon.
não foi Jonathan Edwards, não foi o apóstolo Pedro, nem Saulo, o apóstolo Paulo. Quem mais falou do inferno foi o teu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas o que tem a ver a doutrina do inferno com esse título? Ele vive. A ressurreição, tudo a ver. Se não houvesse o inferno, se não houvesse o juízo final, se não houvesse a justiça de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo ter se encarnado, morrido ou ressuscitado. Nós precisamos aprender não só sobre o antídoto, mas também sobre a enfermidade, para saber o perigo que muitos estão correndo e não sabem. Agora, por que a doutrina do inferno não é comum? Qual a última vez que você ouviu, assistiu um sermão sobre o inferno de 1h30? Qual a última vez que você leu um livro, Bíblia, foi em um seminário sobre o inferno? Ouviu um teólogo dissertar sobre o inferno? Você não vê pregações, livros, conferências sobre o inferno. E por que não? Se mais se faz menção do inferno no Novo Testamento do que do céu. Ao longo da história da igreja, para você entender, a igreja não nasceu com seu avô, nem com seu pastor, a igreja não nasceu com seu tataravô, a igreja tem 2000 anos de história. Ela nasceu em Atos capítulo 2. E ela tem mais de 2000 anos. Ao longo desses 2000 anos, foram aparecendo conceitos equivocados sobre o inferno, conceitos, visões sobre o inferno, que fizeram com que a cristandade de hoje, o homem moderno, desacreditasse dessa doutrina, enfraquecesse ela. Ao longo do período da história da igreja, foram nascendo conceitos equivocados sobre o inferno, que fizeram com que hoje o homem moderno e até o cristão não acreditasse mais na doutrina do inferno, ou minimizasse ela, enfraquecesse ela. Eu vou citar pelo menos 3 conceitos equivocados que ao longo da história deturparam a doutrina do inferno. O primeiro deles, a primeira doutrina é o agnosticismo. O agnosticismo. Você conhece o que é agnosticismo? Para aprender isso, você precisa saber o que significa agnóstico. Agnóstico vem de uma palavra grega que significa gnosis, conhecimento. Agnosis. O A é a partícula negativa, sem conhecimento, não conhecimento. O agnosticismo, sem gnosis, sem conhecimento. Os agnósticos ensinam, se existe um inferno ou não dá para saber. Não há conhecimento suficiente para saber. Não há foto sobre o inferno, não há registro sobre o inferno, não há quem tenha ido para lá e voltado para contar como é. Então, se existe ou não, os agnósticos ensinam, não há informação suficiente, não há evidência suficiente, não há conhecimento suficiente para dizer se existe ou não um inferno. E não havendo conhecimento, então nós não acreditamos que exista o inferno. Então o agnosticismo tem influenciado muito ao longo dos anos a ideia que não existe o inferno por conta dos seus postulados. Esse é o primeiro conceito equivocado. O segundo é o aniquilacionismo. O aniquilacionismo. Quem são os aniquilacionistas? O que quer dizer aniquilacionismo? Nós precisamos entender o que significa a palavra aniquilar. Vem de um outro termo latino que quer dizer nihil. Você conhece ex nihilo, do nada. Nihil, nada. Aniquilar.
aniquilar, anihilar. Nihil, o que quer dizer? Nada. Anihil, reduzir a nada. Aniquilar significa reduzir a nada. Os aniquilacionistas ensinam assim: quem morre crendo em Jesus, o crente, morre, vai para o céu. O não crente, o ímpio, o falso cristão, o bode, que está assim dentro das igrejas, tá? Quer evangelizar, é só ir à igreja evangélica. O melhor lugar para evangelizar é a igreja evangélica. Contemporânea, moderna. Essas de hoje, gorda, inchada, neo. Só ir lá. Pergunta para mim, pastor Paulo, qual é o maior campo missionário? O maior campo evangelístico do Senhor? Igreja evangélica. Igreja evangélica. O que os aniquilacionistas ensinam? Escute, presta atenção. Que quem morre em Cristo vai para o céu. E o ímpio, o bode, não, esse morre, não vai para o inferno. Inferno não existe. Ele é aniquilado, ele é reduzido a nada. Deus o destrói, não existe inferno. Porque se Deus é amor, um Deus tão bom, como é que ele vai mandar pessoa para ficar torrando igual torresmo no inferno a vida inteira? Não. Deus simplesmente, o bom, o justo, o fiel, vai para o céu. O ímpio, o desviado, o bode, o descrente, ele é aniquilado, reduzido a nada. Pastor, existem aniquilacionistas hoje? Sim, as testemunhas de Jeová são aniquilacionistas, elas não creem na doutrina do inferno. Agora existe um terceiro postulado, um terceiro conceito equivocado, e é esse que está na moda. É esse que está assim. É o universalismo. O universalismo. O que significa do grego cosmos? O universalismo, cosmos, o mundo inteiro. Todos. Toda a criação. O universalismo ensina que no final dos tempos, com a redenção do corpo, com a restauração de todas as coisas, está tirado lá de Efésios e de Atos, por causa de um verbo grego, apocatástase, que significa que no final, Deus vai restaurar toda a criação. Então o universalista ensina que no final, Deus vai salvar todo mundo, crente, não crente, falso crente, verdadeiro. Universalistas chegam a ensinar que até o diabo vai ser salvo no último dia. Deus vai abrir o inferno, vai soltar todo mundo, Jack o Estripador, Hitler, Stalin, Edir Macedo, todos vão ser salvos. Vai tudo para o céu. Até esse aí que eu soltei sem querer, até um sujeito dessa estirpe vai para o céu. Mas não vai não. Universalista ensina. Por incrível que pareça, um grande teólogo inglês, John Stott, era universalista. Então, não importa o que você fizer agora, no final, é igual a escola do Estado, vai passar todo mundo. Agora existe uma quarta visão, é a visão bíblica do inferno. As visões que eu disse é agnosticismo, aniquilacionismo e universalismo. Existe uma quarta, é a visão bíblica. Existe sim um lugar de sofrimento consciente da alma e eterno. Existe um lugar de sofrimento consciente da alma eterno, chamado inferno. Esta é a visão bíblica. Se você acredita no inferno ou não, isso não diminui a temperatura dele. Se você acredita na existência do inferno ou não, Deus não deixa de atirar pessoas lá todos os dias. É um engodo, é mentira, é um engano aquele que nega a doutrina do inferno. Então foi por causa desses três postulados, desses três conceitos, outros mais, mas os três mais importantes, que hoje o homem moderno não crê mais na existência de um lugar como esse. A igreja de Cristo também sequer tem comentado sobre o inferno. Winston Churchill,
primeiro-ministro da Inglaterra, da Grã-Bretanha, na época da Segunda Guerra. Ele disse: a causa do esfriamento da igreja inglesa é que ela parou de pregar sobre a doutrina do inferno. Pregue sobre o inferno, pregue sobre a volta de Jesus, que a igreja vai ser avivada. As pessoas não têm medo de ir para o inferno, por duas coisas. Primeiro, porque elas pensam que não existe. Segundo, que elas pensam que jamais irão para lá. Agora, o que é o inferno? Para você entender, nós temos 4 palavras para inferno: Sheol, Hades, Guiena e Tártaros. Estas 4 palavras eram usadas para designar inferno. Sheol é a palavra do Antigo Testamento para mundo dos mortos, sepultura e inferno. Hades é a transliteração grega do hebraico Sheol para inferno no Novo Testamento. Tártaros só é mencionado uma vez nas cartas de Pedro. É um lugar onde estão aprisionados os demônios, que só serão soltos no Apocalipse e para o julgamento. E a quarta é Guiena, o lago de fogo, que está descrito em Apocalipse capítulo 20. Qual a diferença do Hades e do Guiena? Você tem ideia o que é o inferno, a doutrina do inferno? Veja só. O Hades é um lugar que só vai a alma. A alma. Se um pecador morre hoje, quando morre, para onde vai? O crente morre, vai para onde? O ímpio morre, vai para onde? O crente morre, o corpo vai para a sepultura. A alma do crente, agora, se morrer hoje, agora, o corpo vai para a sepultura, para o túmulo, para o caixão. A alma vai para o céu, para o paraíso. Jesus disse para o ladrão: você vai morrer hoje. Em verdade, te digo, hoje, agora, hora que você perder o fôlego, entrará no paraíso. Quando o ladrão morreu, para onde ele foi? O corpo foi enterrado. A alma foi para o céu. E o ímpio, quando morre sem Cristo, quando o ímpio morre, o corpo vai para a sepultura. A alma vai para o Hades, lugar de tormento. É onde está em Lucas 16, onde o rico da parábola de rico e Lázaro foi. Ok? Quando morre hoje, nós não cremos na doutrina do sono da alma. Só morre e fica lá quietinho esperando, dormir, um cochilão grande mesmo, 2000 anos cochilando. Quando Jesus voltar lá, onde que eu estava? Não é assim que a Bíblia diz. Jesus não cochilou, senão Jesus também tinha que estar lá. O ladrão também não cochilou. Morre o justo, o corpo para o cemitério, a alma para o paraíso, seio de Abraão. Designações para o céu, para a bem-aventurança. Ímpio, o corpo para a sepultura, a alma, Hades, lugar de tormento, de sofrimento, da parábola do rico e do Lázaro. Ok? Esse é o Hades. E a palavra Guiena, é onde eu abri, Mateus 10, 28. A palavra aqui é Guiena para inferno. Olha que interessante. A palavra para inferno na parábola do rico e do Lázaro é Hades. A palavra inferno para essa passagem de Mateus 10, 28 é Guiena. Por quê? Lá na parábola de Lázaro e o rico está Hades e aqui está Guiena, porque Hades só vai a alma. Guiena vai o corpo e a alma. Guiena é para após a ressurreição. Porque está escrito aqui, ó, não temos o que mata o corpo e não pode matar a alma. Antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. O que é isso? Quando Jesus voltar na ressurreição, quem morreu com Cristo? Olha só, a alma está no céu, o corpo na sepultura. Jesus volta, o justo, o corpo ressuscita, mesmo que tiver cinzas, decomposto, ele vai ser buscado as partículas dos 4 cantos da terra e se transformará num corpo glorioso e subirá nos céus para sempre. O ímpio, o corpo vai ressuscitar, a alma sai do Hades, para depois
corpo e alma do Hades ser lançado no Guiena, lago de fogo. No Hades, quem está lá agora? Está cheio de almas de ímpio. No Guiena, lago de fogo, Apocalipse 20, quem está lá? Ninguém. Está com a fita lá, não foi inaugurado ainda. Só vai entrar lá depois da ressurreição, ok? Já tem santos gozando a bem-aventurança no céu, suas almas. Já tem ímpios no Hades sofrendo tormento. Na ressurreição, ambos os corpos se unem e um vai para o céu, alma e corpo. E o outro, alma e corpo para o Guiena. Por que Jesus usou esse termo Guiena? Por que Guiena? O que quer dizer Guiena? Guiena é duas palavras gregas. Quer dizer Guerrinon, Vale de Rinom. O que é o Vale de Rinom? Por que Jesus usou esse termo? O Vale de Rinom era o lixão da cidade de Jerusalém. Foi usado por Manassés no Antigo Testamento para sacrificar crianças. Jeremias chamou o Vale de Rinom de Vale da Matança, Campo da Matança. No tempo de Jesus, esse vale era um terreno enorme que ficava aos arredores de Jerusalém. E Jerusalém usava este vale, essa cratera, para depositar o lixo da cidade, o lixo. E o que eles depositavam no Vale de Rinom? Lixo, papel, lixo orgânico, pedaços de animais, ratos, cadáveres humanos, pernas, braços. Então toda a escória de Jerusalém, todo o lixo orgânico e inorgânico era jogado no lixão. E como eles davam cabo do lixo? Incineravam, atiravam fogo. Então naquele meio havia o quê? Lixo, papéis, animais mortos, pernas, corpos mutilados e cadáveres, junto com vermes. A quantidade de lixo que o Vale de Rinom, o lixão de Jerusalém, recebia era tão grande que o fogo nunca apagava, porque estava sempre recebendo matéria-prima. Então Jesus está dizendo, olhe lá o lixão, onde a escória de Jerusalém é jogada, o lixo, onde cadáveres, vermes, podres e aquele fogo que nunca apaga. Este é o lugar que serão jogados os ímpios, tanto almas quanto corpos, queimarão pelos séculos dos séculos, onde a chama, o verme não morre, nem o fogo se apaga. Este é o Guiena, que acontece após a ressurreição. Apocalipse 20, eis que vi um trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cujo sol e a terra fugiram da sua presença. E diante desse trono vi os grandes, os pequenos, os ricos, os pobres, os servos, os livros, estavam de pé diante desse trono. E foram abertos os livros, e foi aberto um livro que é o da vida, e foram julgados conforme estava escrito. E o Hades deu os seus mortos. O Hades? Isso. Onde as almas estão agora, voltarão no dia do julgamento. Ressuscitarão em corpos. E aí, no final, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foram lançados, corpos e almas, no lago que arde com fogo, a saber, a segunda morte. O lago que arde com fogo ali é Guiena, ali a fita é cortada. Só uma pausa aqui. Quem será que vai ser o primeiro a inaugurar o Guiena? A entrar lá. Quem será? Vamos ver agora, rapidamente, algumas características para você que deseja saber, conhecer, quem sabe até dar uma volta lá no inferno. Vamos abrir Lucas. Lucas, capítulo 19. Não, Lucas 16, melhor dizendo.
Lucas 16, verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. É um termo para céu, bem-aventurança, paraíso. A alma foi, o corpo foi para a sepultura. Morreu também o rico, e foi sepultado, o corpo para a sepultura. Agora onde que o rico foi? No inferno, palavra Hades. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe a água, a ponta do dedo, e me refresque com a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós até aí. Aqui nós temos as características do inferno. Como será esse local, igreja? Ele é real. A Bíblia está recheada disso, gente. Eu estou aqui essa noite para alertar alguns de vocês. Eu estou aqui para expor uma doutrina bíblica clara como a luz, clara como a água cristalina, para nós não brincarmos com isso. Nós estamos vivendo aí 500 anos de reforma. A igreja de Cristo está corrompida, perdida nos quatro cantos desse país, mas Deus, na sua misericórdia, está levantando reformadores, homens expositores bíblicos, santos, homens de Deus. Mas se há uma área na igreja que precisa de reforma, não é a contemporaneidade de dons ou não, batismo infantil ou adulto, batismo por aspersão e imersão, isso dá para conviver. O problema é a soteriologia, o problema é a doutrina da salvação. O problema não é se você orou em línguas ou não, cortou o cabelo ou não, se você guardou o domingo ou o sábado ou não. O problema é se você nasceu de novo ou não. O problema é se naquele último dia você herdará a vida eterna, e com isso não podemos brincar. Charles Spurgeon dizia: vocês até podem ir para o inferno, mas terão que passar por cima do meu cadáver. E nós não podemos brincar com isso. Nós não estamos falando que você corre o risco de perder galardão, o seu carro bonito, pode perder o noivo dos seus sonhos, a faculdade dos seus sonhos. Nós estamos dizendo de vida ou morte, céu ou inferno. E nós não podemos brincar com isso. Os puritanos faziam as pessoas saírem duvidando da salvação, do culto. Eles não queriam que as pessoas tivessem uma segurança exagerada. Estou salvo demais. Eles preferiam que as pessoas fossem, será? Colocassem em xeque, em dúvida, para que recorressem a Cristo, perdão, misericórdia, e fossem as Escrituras, para terem certeza e a segurança da salvação. Como é esse lugar que a maioria não acredita que existe? Outros nem pensam que vão. Como é esse lugar? Vamos ver rapidamente. Veja só. No inferno, estando em tormentos. Tormentos. Verso 23, Lucas 16, 23. Tormentos. Veja só. Primeira característica do inferno. Quando o rico chegou lá, o estado dele foi de tormento, sofrimento. O inferno não é um lugar de lazer. Muitas pessoas dizem, o inferno é aqui mesmo. O quê? Inferno com Polinésia Francesa, com Cordilheira de Andes, inferno com Torre Eiffel, inferno com picanha maturada. Que inferno que é esse? O inferno é um lugar de sofrimento. Sofrimento inimaginável. Lugar de suplício. Você pergunta para mim, veja só, o termo aqui, o verbo está no plural, sofrimentos, tormentos.
Você me diz, pastor, o inferno é fogo físico? É um caldeirão com um capetão rodando assim? Não, eu não tenho certeza quanto a isso. Não dá para saber. Nunca fui lá, nunca estive, não quero estar e acredito que não vou. Como que é? É lava vulcânica? O que é? Nós vamos ficar sendo marcados por demônio? Ai, como é que é? Meu irmão, não se tem certeza, provavelmente é uma figura de linguagem. Mas você vê aqui, eu não acho que seja fogo, nem demônio, nada disso, porque isso é muito leve, isso é muito fraco, queimando. O inferno é o local onde Deus vai despejar toda a sua cólera, toda a sua ira. E todos que forem para lá beberão até a última gota do cálice da ira de Deus. Você acha que a ira de Deus é brinquedo? Vou te dizer o que a ira de Deus é capaz. A ira de Deus é algo tão poderoso que ela matou o próprio filho, não suportou a ira, foi moído, esmagado. Tormentos, sofrimento, suplício, horrores que a mente humana não pode descrever. Está aqui. Primeira característica, tormentos. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos de longe e viu Abraão no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe a água, a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Até aqui. Vamos ver. Segundo sofrimento. Quem aqui já teve uma queimadura? Já fez uma cirurgia? Teve uma fratura, queimadura, cirurgia, um trauma, uma doença muito grave? Passou por muita dor. Escute, muita dor. A pior, tragédias que você sobreviveu e passou por muita dor. Alguns até usaram morfina. Lembra como é que foi a primeira noite, que aquela queimadura, aquela fratura, pinos na perna, pós-cirúrgico, dor que analgésico nenhum. Lembra? Mas a sua mente estava condicionada a esperar o alívio. Daqui 2 dias passa. Daqui 10 cola o osso, fecha os pontos, analgésico, morfina, vai. A mente está condicionada, vai passar até que 1, 2, até 20, alguns 1 mês, 2 meses, passa. Aqui, o sofrimento é inextinguível, uma dor que nunca vai cessar, nem 1 minuto, nem 1 segundo, nem 1 dia, nunca, jamais, nunca. Lugar que não terá 1 segundo de alívio deste sofrimento. Lázaro estava, o rico estava assim, Pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo na água e colocar na minha língua. Só uma gota. Não vai ter. Nem 1 segundo. Terceiro, disse porém Abraão, essa é uma das piores características do inferno: lembra-te que recebeste teus bens e vida. Opa, lembra-te. Não é o que o senhor vai falar. Não é o que eu estou pensando. Como é que é? É lugar de tormentos, plural, do despejar da ira de Deus, de um sofrimento que não acaba. Lembra-te significa, a memória não será tirada do inferno. Essas são das piores consequências. Você se lembrará de quem é, aonde está, aonde estava, o que fez para estar lá. Vai se lembrar deste culto aqui, dessa pregação de hoje, caso os que não sejam convertidos não se convertam. Vai te lembrar das vezes que pegou a mãe de joelhos orando por você, o pastor insistindo com você, o líder, e você rejeitou. Dos cultos. Vai lembrar das ofertas e convites para a salvação. A memória não será tirada. Estará lá. Quarto,
Verso 26. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem os de lá para nós. Quarto. Não haverá saídas no inferno. Não haverá túneis. Não haverá muros para você saltar. Você vai procurar um túnel para se esconder, não há túneis. Você vai gritar, mãe! Não existe mãe. Você vai querer saltar uma porta, não há trancas, não há porta, não há caminhos, não há túneis, não há ruas. E densas trevas e chamas. Quem está lá não pode vir para cá, e quem está aqui não pode ir para lá. Você nunca mais vai ver um beija-flor, uma samambaia, uma rosa. Nunca mais vai ver água verde, o sol, o céu. Nunca mais vai ver a presença de um santo. Nunca mais ouvirá um hino. Nunca mais ouvirá um cântico. Nunca mais contemplará um justo afastado para sempre da presença favorável de Deus. Última característica, e a pior de todas. Essa é a pior, porque ela é a soma das demais. Soma-se tudo isso com a duração do inferno. 100 anos? Não. 1000? Não. 1 milhão? Não. Toda uma eternidade. Pelos séculos dos séculos. Sem fim. Sem fim. Alguns questionam a duração do inferno. Mas peraí, não é justo, se eu pequei 70 anos, eu fico 70 anos no inferno. Por que eu peco 70 e fico a eternidade no inferno? Porque a ofensa do pecador é contra um Deus eterno. A punição para quem ofende um Deus eterno também é eterna. Quem ofende um Deus santo, um Deus justo, eterno. Um dia um pastor me deu uma explicação que é eterno. Nós não temos ideia, nossa mente não pode mensurar a eternidade porque somos finitos. Ele deu um exemplo. Imagina o Monte Everest ou K2, os maiores montes rochosos do planeta. Imagina que um beija-flor de 1000 e 1000 anos vá até o Monte Everest e dê 3 bicadas. Passa mais 1000 anos, mais 1000, até ele desfazer todo o monte. Quando acabar aquele monte, põe outro. Para ter uma ideia de eternidade. É muito tempo. Muito tempo. Meu irmão, essa é a doutrina do inferno. O inferno é real. O inferno está lá abrindo a sua boca. Salmo diz que o inferno e a morte nunca se saciam. Enquanto eu preguei aqui, entrou gente lá agora. Enquanto eu preguei, alguém numa bocada de fumo, numa favela, esfaqueado, estuprado, degolado, suicida, sem Jesus, foi tragado pelo inferno e de lá não vai sair. Agora, como é que eu faço para saber que eu não estou indo para lá? Como é que eu faço para saber que eu não irei para esse local? O que me garante? O fato de eu estar na igreja? Isso não é doutrina bíblica da segurança da salvação. O fato de eu ter descido as águas? Isso não é doutrina bíblica da segurança da salvação. O fato de eu ter os dons e os retetés? Piorou. Não é certeza. Piorou por quê? Porque o senhor falou que piorou. Eu sou pentecostal. O que é o problema? Pai, profetizei em teu nome. Fica imaginando o rosto de Jesus. Jesus, Pai, profetizei em teu nome. Sério. Senhor, curei em teu nome. Cura é cura de enfermidade. Agora olha o terceiro, o quarto. Pai, fiz muitos milagres. Milagre não é cura, é sobrenatural, é crescer olho, perna, é ressuscitar mortos. Ressuscitei mortos em teu nome, então vos direi, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço.
dons, batismo, profissão de fé, carteirinha de membro, pastorado, nada disso é evidência de salvação. Conversão não é um campo filosófico, meu filho, é orgânico, é interior, é nas entranhas. Eu vou ilustrar aqui rapidinho, você vai entender e eu encerro. Senão você me apedreja no final. Tá vendo? Ninguém riu, é porque vai apedrejar mesmo. Eles falam que profeta tem só 6 meses de vida, foi o que o João Batista tinha, né? Vixe, então estou na prorrogação, estou no lucro. Presta atenção. Como é que eu sei que eu não estou indo para o inferno? Veja só, o ímpio, ele anda para um caminho. O ímpio, vamos imaginar que o caminho são trilhos de trem. O ímpio está num vagão, em um trilho que leva ele para o inferno. Qual é o trilho que ele anda o caminho? Iniquidade, devassidão, mentira, lascívia, prostituição, idolatria, rancor, maldade, urgia. Esse trilho, esse caminho. E onde esse caminho leva ele? Ele finda no Hades, Guiena, Sheol. Ok? Para o ímpio não ir para aquele caminho. Como que ele é salvo? A locomotiva está desgovernada e ele está na cachaça, na prostituição, na mentira, na pedofilia, no ódio, no orgulho. E ele vai desabar lá no inferno. Qual é a maneira dele sair daquele lugar? Ele está em um trilho, um caminho, uma rota. Ele tem que mudar a rota. É o processo que chamamos conversão. O que significa conversão? Simples, vamos para o trânsito, para o código brasileiro. Você vê uma placa e uma seta, conversão à direita. Você está indo em uma rota. Você vê a placa e você muda a rota. Conversão. A maneira de um ímpio, a pessoa, deixar o inferno, é ela mudar a rota, fazer um giro de 180 graus. Palavra grega que nós chamamos epistrefo, significa mudança de direção, mudança da rota. Palavra para conversão. A única maneira, então, de uma pessoa não ir para o inferno, ela está numa vida de pecado, iniquidade, transgressão, que vai levar para o inferno, ela mudar de rota, mudar de direção, conversão. Ok? Para quê? Ela converte, agora vai caminhar em outro trilho. Ela mudou a rota, agora ela vai caminhar em uma vida de justiça, santidade, integridade, fé. E este caminho invariavelmente levará ela para o céu. Agora o que eu vejo hoje? Presta atenção. Antes de acontecer epistrefo, mudança da rota, tem que acontecer outra obra da graça. Metanoia, mudança da mente. O que é metanoia? Mudança de pensamento, mudança de coração, mudança de paradigmas, mudança de conceito. Eu via a vida de um jeito, o pecado de um jeito, o sexo de um jeito, o dinheiro de um jeito, o prazer de um jeito. Eu tinha um conceito de vida. Quando a metanoia, meu conceito muda. E quando o conceito muda, coração, depois muda direção. Primeiro metanoia, conceito, depois epistrefo, direção. Agora, irmãos, está acontecendo um fenômeno engraçado na igreja de Cristo. Vem cá, presta atenção que agora é a pupila da pregação. Agora nós vamos operar a pupila. Não trema, senão você deixa o paciente cego. Está acontecendo um fenômeno. Está acontecendo epistrefo sem ocorrer metanoia. Como assim? A pessoa bebia, fumava, cheirava, batia, prostituía, quebrava. E ela parou, mudou. Agora ela usa saia, ela canta louvor, canta corinho, canta quarteto, canta quinteto, canta e vai. E ela lê, e ela revisita. Mudou. Ela parou de ir no motel. Vai na igreja, parou de ir no boteco. Vai na reunião de irmã. Mas ela não mudou o coração. Ela não foi transformada.
O que está acontecendo hoje é adesão e não conversão. É decisionismo e não regeneração. Nós estamos esquecendo da transcendência da conversão. A conversão não é eu vi a porta aberta e entrei. A conversão não é, era de uma tribo, eu era do movimento clubber, eu era emo, eu era skatista, eu era, agora eu sou gospel. Não! Estamos esquecendo que a conversão é sobrenatural, igreja. Alguns estão convertendo. Primeiro, a conversão de hoje é epistrefo, como eu estou indo no caminho, estou para o forró, não sei se se usa isso, né? O bailão das irmãs de mais de 50. Pingaiada, tal. Primeiro, como aconteceu o epistrefo? Olha só. Por que está acontecendo esse fenômeno? Epistrefo sem metanoia. Por causa da isca que eles estão usando para atrair. Olha só a isca. A isca que usa produz mudança de direção, mas não produz mudança de coração. Qual que é isso? Boteco, motel, droga, cocaína, rancor, maldade, vingança. Ei, tá pobre? Fique rico. Está encalhada? Venha. Está com tumor, com doença? Vai ser curada. Quer trocar de carro? Epistrefo. Mudou. Esse é um movimento neopentecostal. Então as pessoas estão sendo atraídas e de fato mudam. Entram na igreja, se batizam. Por causa da isca, teologia da prosperidade, confissão positiva, autoajuda. Tem uma outra ala também, agora é a nossa vez. A ala acadêmica. Você é neo? Você é canelinha? Você está crendo em doutrina errada? Venha conhecer as doutrinas da graça. Venha conhecer a teologia reformada. Venha conhecer Hermann Bavinck, Luiz Berkoff. Venha conhecer João Calvino. Venha conhecer dogmática, histórica, exegética, hermenêutica. Essa teologia aqui está muito pobre. Esse negócio de rodar paletó e babá não dá mais não. Vamos. Epistrefo. A conversão ocorre em campo filosófico. Agora eu sei, agora eu sou eleito. Descobri a doutrina da eleição. Agora eu sei. Minha cabeça está inchada, estou um cabeção. Meu coração murchinho. Conversão filosófica. E não ri não, porque os outros nem filosófica têm. E o que aconteceu? Tanto um como o outro. A isca. Ensinar a doutrina da graça causa epistrefo, mas também não causa metanoia. Teologia da prosperidade causa epistrefo, mas não causa metanoia. As iscas estão atraindo, mas não estão transformando. Por quê? A única isca que tem poder de causar metanoia é o santo sacro evangelho de Jesus. É a exposição clara do evangelho de Jesus, meu irmão. É o evangelho que Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme as escrituras. Ressuscitou ao terceiro dia, apareceu a Pedro, conforme as escrituras. É a isca. É a conversão orgânica. A conversão, ela não pode ser filosófica. Sabe por quê? Porque sabe como que Deus salva uma pessoa? Quando Deus criou o universo, Ele criou do nada. Do ex nihilo, do nada. Ele cria estrelas, corpos celestes, animais, células. Só você tem 60 milhões de células em seu corpo. E uma fita DNA de 1,72 metros, de 1,72 dentro de cada célula. Só dentro do Oceano Atlântico e Índico Pacífico, nós temos 1 octilhão de litros d'água. Você conhece milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão, septilhão. Octilhão, 1 octilhão de litros de água. Quanto poder você acha que Deus usou para fazer isso? Do nada. Tenta fazer você essa toalha. Do nada, aí na tua mão. Faz ela nascer, sua toalha. Deus criou o cosmos do ex nihilo. Agora, teólogos ensinam que o poder que Deus emprega para salvar um pecador é muito maior que o poder que Ele empregou para criar o universo inteiro.
Por quê? Porque para criar o universo, ele cria a partir do nada algo perfeito. Para salvar um homem, não é a partir do nada, é a partir de uma massa caída, corrupta em Adão. E ele vai ter que refazê-la um novo homem em Cristo. Como é que isso pode ser em campo filosófico? Isso é metanoia, regeneração, que leva o homem ao arrependimento e à fé. Então o que acontece? É assim, você está indo para o inferno, caminhando num caminho de injustiça e iniquidade. Então, e esse caminho vai levar para o inferno. Hades, Gehenna, Tártaro. Você ouve a pregação fiel, clara do Evangelho. Então, quando você ouve, regeneração. Depois, metanoia, arrependimento. Que é isso? Você está lá fumando, cheirando, bebendo, prostituído. Metanoia. O que eu estou fazendo? Meu corpo. A roupa que eu estou vestindo. O lugar que eu estou frequentando. Mudança de conceito. Gente, isso está tudo errado. E de lá está Cristo chamando, vem. Metanoia, porque ouviu o Evangelho, mudou o conceito, mudou tudo, temor, arrependimento, quebrantamento. Então, epistrefo, conversão, mudança de direção. Agora eu termino com isso. Como eu sei que ocorreu metanoia em mim? Se essas 3 áreas mudaram, ocorreu metanoia. Se não mudou, você continua naquele caminho. Quais são? Para mostrar que a conversão não é filosófica, ela é orgânica. Primeiro, mudança na sua relação com o pecado. Mudança na sua relação com Deus. Mudança na sua relação com o mundo. Quando há metanoia, eu tinha um conceito de pecado. Primeiro, mudança da minha relação com o pecado. Antes de metanoia, pecado era estilo de vida. O pecado era minha alegria, o pecado era meu prazer, o pecado era minha rotina. Quando ocorre metanoia, minha relação com o pecado muda. Agora o pecado não é mais estilo de vida seu, o pecado agora é acidente. O pecado agora não é seu prazer, o pecado é sua tristeza. Spurgeon dizia, o pecado que era a minha alegria, tornou-se a minha tristeza. O pecado é acidental. O pecado agora não caminha mais lado a lado com você. Não é mais estilo de vida. O pecado agora é involuntário. Mudança aí. Segundo, mudança com Deus. Deus para você era um ser distante. Deus para você era irrelevante. Você zombava, blasfemava, não tinha uma relação próxima com Deus, não prestava contas a Deus, era inimigo. Quando há metanoia, agora há uma aliança. Agora você tem um relacionamento com Deus. Tudo que você faz passa por Deus, você teme a Deus, obedece a Deus, honra a Deus e presta contas. É um relacionamento íntimo. Terceiro, o mundo. Você amava o mundo, adotava as tendências do mundo, se vestia como o mundo, cultuava o mundo, estava arraigado no mundo. Essa é a sua relação. Quando a metanoia, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. A palavra amar o mundo no grego, acolher com alegria. Porque quem ama o mundo, aquele que é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Agora, a minha relação com o mundo. Eu estou no mundo, mas não faço uso do mundo. Eu estou no mundo, mas não pertenço ao mundo. Quem dita a minha vestimenta, a educação dos meus filhos, os locais que eu frequento, as minhas relações, não é o mundo, é a palavra de Deus. Se aconteceu essas 3 coisas, metanoia, epistrefo. Agora, pastor, quando ocorre, escute, presta atenção, estou terminando, não fique nervoso. E não olhe no relógio. Cada vez que você olhar, eu vou acrescentar mais 15 minutos na mensagem. Já foram 2 irmãos que olharam, é meia hora. Quando há metanoia, o giro é de 180. Agora, esqueci o seu nome, irmão? César. Quando acontece epistrefo, sem acontecer metanoia,
O giro não é de 180, olha só, estou indo para o inferno. O giro é de 360. Continua no mesmo caminho, só que agora que está com a capa de Nicodemos. Não é do Augustus, não, é do Nicodemo da Bíblia. Irmãos, quantos não estão nesse estado, irmãos? Ocorreu epistrefo. Estava aí, sabe? Resolvi entrar, me batizar, fazer parte do grupo, era sozinho, carente, me deram abraço, amor, comida. Eu vim, epistrefo. Eu estava encalhada, disseram, velho, faz uma oração forte que vem um Davizão aí num cavalo branco. Eu vim, não veio até hoje o Davi. Eu estava aí prometer o carro, caso eu vim, eu estava aí prometer, você vai saber mais, você vai crescer cultural. Eu vim. Mas pastor, a minha relação com o pecado não mudou. A minha relação com Deus ainda não mudou. Com o mundo não mudou. Eu não fui transformado. Lembra de Saulo, uma Scania, uma Jamanta com 20 carros, pegou ele em Damasco e colidiu com aquele homem. Ele nunca mais foi o mesmo. Irmão, se não aconteceu isso com você, você está caminhando para aquele lugar que eu acabei de pregar no início. Para o Hades, depois para o Guiana. Será que não era bom você refletir nisso essa noite? Hoje é noite de salvação, meu irmão. Hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite de perdão de pecados. Hoje é noite para deixar o orgulho no chão e pisar sobre ele. Sabe qual é o pecado que vai levar muita gente para a igreja, para o inferno? Orgulho. Eu não aceito. Não é assim. Eu não aprendi assim. Eu vou continuar assim. Orgulho. É o pecado do pai deles, Lúcifer, Satanás. Mas pastor, o que eu tenho que fazer então para que ocorra metanoia? Você está aqui dizendo, eu não quero ir para o inferno, eu tenho dúvidas da minha salvação, eu não sei o que fazer, eu fui hipócrita durante muito tempo, eu me fiei em obras, eu me fiei em coisas, mas no fundo eu era um lobo enjaulado, que ao som da dobradiça aberta eu já ia para o ataque. O que eu faço? Meu irmão, é só o poder do Evangelho, não me envergonhe do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, como está escrito, de fé em fé, o justo viverá da fé. É o Evangelho, tá? E o que é o Evangelho? Venha que Deus vai te dar uma casa, venha que seus problemas vão acabar, venha que Ele vai curar você. Não, o Evangelho é a boa notícia de um Deus justo, que salva pecadores injustos, mediante a encarnação, morte e ressurreição do seu Filho. Cristo naquela cruz se faz pecado e morre substitutivamente, recebendo a ira de Deus, recebendo a ira, Ele satisfaz a justiça de Deus, e no terceiro dia ressuscita dos mortos, comprovando assim que Deus aceitou o sacrifício, e agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam e creiam. Isso é o Evangelho. Por isso que eu falei, Ele vive. Por quê? Se eu parar na morte, eu não tenho Evangelho. Jesus morreu. Muita gente só aprende, Jesus morreu na cruz dos seus pecados. Não. Jesus morreu. Sofreu a ira de Deus. Satisfez a justiça divina. Quitou minha dívida diante do Pai. Mas não garantiu o céu aí não. No terceiro dia. E veja só, na cruz, Jesus vindicou a Deus. No terceiro dia, Ele ressuscita dos mortos. Deus vindicou o Filho. O que é isso? Agora, Ele garante na nossa conta a sua justiça. Com a morte, o meu pecado é imputado em Cristo. Ok? Imputação. Você conhece amputação? Cortar, tirar para fora. Para dentro, colocar. Na cruz, na morte, meus pecados são imputados em Jesus. E Ele paga por eles. Agora eu não posso mais ir para o inferno. A culpa está removida, a justificação está lá.
mas eu não tenho mérito para ir para o céu. Só não posso ir para o inferno, não tenho mérito algum. Na ressurreição, o mérito de Cristo, o único homem que obedeceu à lei, o mérito é imputado na minha conta, a doutrina da dupla imputação. Uma vez que meu pecado é imputado sobre Cristo, a justiça de Cristo é imputada sobre mim. No terceiro dia, quando Ele me reveste da sua justiça, ressuscitando dos mortos, agora eu posso entrar no céu, agora eu sou digno do céu, agora eu sou cidadão do céu, não pelo meu mérito, não pela minha justiça, não pelas minhas obras, mas pela obra de outro, pelo mérito de outro, pela justiça de outro, pela ressurreição de Cristo. Agora, essa é a mensagem do Evangelho. Qual é a sua resposta? Arrepende-se e creia. Arrepende-se e creia. O que é arrependimento? É você vir para um culto desse com um conceito e durante a mensagem o chão caiu, o céu caiu, perdi o chão, mudei meu conceito. Eu não sou tão bom quanto eu pensava, tão justo quanto eu pensava, tão salvo. Meu Deus, eu me arrependo. Eu deixo essa vida, eu me arrependo. Segundo, fé. O que é fé? Eu confiava na minha justiça, confiava nas minhas obras, confiava na minha santidade, nos meus méritos, no meu batismo, no meu ministério, nos meus dons. Mas hoje eu tiro toda a minha esperança das obras. Eu deposito toda a esperança em Cristo, toda a confiança em Cristo. Por meio dele não há salvação. Eu descanso nos méritos deles, na cruz dele, na obra dele. Eu creio nele. Se você se arrepender, reconhecer o seu estado e crer, lançar sua confiança em Cristo, você não precisa ir para aquele lugar, para o Hades, para o Guerra. Você pode ser salvo hoje, aqui e agora. Pega o orgulho, diga: orgulho, me dê licença, deixa ele de lado, se atire em Cristo. O trono que eu li, para encerrar, alguém pode fazer um solinho aí para mim? O trono que eu li, Mateus. Alguém pode falar a hora? Porque senão eu não vou parar, não. E a hora para mim? Falar que está cedo, está amanhecendo mesmo. É 20 para a hora. Vai rolar a cabeça naquele trono. É o trono do juízo, o trono do julgamento, é o trono da condenação, o trono branco, terrível, assombroso. Lá não tem corte de apelo, o veredito já está dado. Mas o trono que está aqui hoje é o trono da graça, é o trono da misericórdia. Vamos figurar uma situação hipotética. Suponhamos que esse trono está aqui. Está vendo esses degraus? Daqui correm cascatas de graça, cascatas de misericórdia, para todo que quiser vir, para todo que quiser. Olhai para ele, vós e todos os termos da terra, e sereis salvos. Vinde a mim, todos cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o Hades, Guiena, Sheol, Tártaros, mas tenha a vida eterna. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Faz uma reflexão da tua vida. Faz uma reflexão. Como está a sua vida? Fala: Senhor, fala para Deus. Ocorreu uma conversão apenas filosófica? Fui atraído pela falsa isca, amigos, namoro, curas, carência,
solidão, medo. E aqui estou. Houve metanoia. Meus conceitos mudaram. O pecado que eu amava, eu odeio. A justiça que eu odiava, eu amo. Eu recebi um novo coração. A lei de Deus foi escrita. O Espírito dele mora em mim. Eu tenho convicção do meu pecado. Se não ocorreu, você vai dizer: Senhor, regenera-me. Senhor, dá-me um novo coração. Senhor, muda os meus conceitos. Metanoia, Jesus. Diga para Jesus: eu não quero ir para o inferno. Salva-me, eu não posso me salvar. Converta-me, eu não posso a mim mesmo converter-me. Diga: Senhor, eu quero me reconciliar contigo. Eu quero renovar minha aliança. Eu quero me lançar aos seus pés. Abra mão das suas obras, meu irmão. Abra mão da religiosidade. É graça, é só a graça, é só a fé, é só Cristo, só as Escrituras, só a Deus dar glória. Lance-se em Cristo, confie em Cristo, no amor de Cristo, na bondade de Cristo, na misericórdia de Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo. Senhor, salva pessoas aqui, mude a rota delas, mas antes, mude seus corações, que elas recebam a paz que esse mundo não pode dar. É a paz que só o perdão dá, só a reconciliação dá, só a misericórdia dá. Salva, Senhor. Salva, Senhor. Salva, Senhor. Em nome de Jesus. Só os salvos podem dar uma forte salva de palmas. Ele vive. Diga: Ele vive. Ele vive. Melhor, você vai dizer um negócio mais bonito. Diga assim: Ele vive. E eu também viverei. Viverei. Amém? Irmãos, que prazer estar aqui. Vou voltar mais, hein? Aqui do lado. Só um levantou a mão, volta. Os outros falam: some daqui. Vou prometer, da próxima vez eu prego sobre o céu. Céu, aleluia, anjinho, nuvem branca. Irmãos, que honra estar aqui. Mas vou dizer algo que vai mexer com você. Eu tenho certeza do que vou dizer. Talvez eu possa não voltar aqui. Talvez eu possa nem voltar de volta, terminar minha vida no caminho. Talvez eu não te veja mais, mas eu sei que lá do outro lado da eternidade eu vou encontrar você, vestido com a justiça de Cristo. Eu vou encontrar você. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E sabe o que você vai dizer? Valeu a pena, pastor, valeu. O senhor não foi duro não, valeu a pena. Aqui estou. Amém. Estarei indo depois do culto. Eu trouxe alguns livros, estão aqui nesse corredor à direita. Quem quiser comprar algum livro, quiser que eu assine, eu estarei ali no final do culto. Muito bom estar com vocês. Vocês estarão nas minhas orações. Amo todos vocês. Bendito seja o nome do Senhor.